Você sabe o que é bullying? Você sabe como prevenir? Quais são as consequências dele para quem sofre e para quem pratica também? Vamos conversar hoje sobre esse assunto com a professora Aloma Felizardo. Ela é pedagoga, doutoranda em psicologia social e autora de 4 livros sobre o bullying. Tudo bem, professora Aloma? Seja bem-vinda. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada por poder estar aqui com os seus ouvintes. É um prazer para a gente, professora. Bom, a gente sabe, professora, na minha época, pelo menos, não tão antigamente assim, né? Na escola, por exemplo, existiam muitas brincadeirinhas, né? E elas eram meio agressivas, assim, mas eram encaradas como brincadeiras. Parecia que as pessoas não se ofendiam tanto. E isso já era bullying, ao meu ver, já era bullying. Onde está o limite, professora, entre brincadeira e bullying? O que pode ser considerado bullying? Então, o bullying, ele começou a ser estudado aqui no Brasil em 2002, né? Sim. É pouquinho tempo. Então, isso foi um nome que foi dado cientificamente através de um psicólogo que descobriu que os alunos que eram pacientes, eles não iam mais, né? Eles morriam, se suicidavam, tiravam suas vidas. E era por conta da perseguição, da crueldade dos próprios coleguinhas na sala de aula, no colégio, né? E o que acontece? Quando nós não sabíamos, não tínhamos o conceito do que era bullying, então nós falávamos, né? Ah, mas isso eu vivi, eu sobrevivi. Mas o que é brincadeira e o que é bullying? Quando nós estamos falando da nossa infância, né? Eu tenho 64, então eu posso falar isso com muita certeza. Nós tínhamos um pai e uma mãe que estava ali do nosso lado, nós contávamos tudo, nós tínhamos uma educação que era muito restrita no ambiente familiar. Então, a gente não tinha tanta violência, né? Hoje não. Hoje nós temos situações em que um olha para o outro e já fala assim, esse daqui eu não gosto porque usa óculos. Esse aqui eu não gosto porque é muito magro, parece uma taquara. Esse é 4 olhos. Aí o outro é gordinho, né? Então são esses casos. O gordinho, que é a baleia, que é o balofo, esses apelidos que doem. Mas não é só apelido, é a questão de um aluno que é agressor, ele é o autor do bullying, ele escolhe mais 2 ou 3 para ajudar ele, e lá vai uma pessoa, um colega, ser perseguido por esses 3 ou 4. Para ser bullying, a ação tem que ser repetida mais de 3 vezes e o agressor de bullying, ele planeja a crueldade. E se esse apelido não machuca, não dói, o outro coleguinha leva na brincadeira, não é bullying. Mas se a ação é repetitiva, então aí nós podemos considerar como bullying. Ok. Professora, por que alguém pratica bullying? O aluno que pratica bullying, ele pode estar sofrendo violência no lar dele, lá na casa dele. Aí ele traz para dentro da escola. E quem, professora, é alvo de bullying? Tem alguma característica que alguém apresenta, assim, que o outro, que é agressor, vê e identifica esse é uma vítima do bullying? Esse eu vou praticar bullying com ele? Tem, sim. O aluno tímido. Aquele que ele sabe que não vai se defender. O mais dolorido nisso tudo são aquelas crianças e adolescentes que têm deficiência física. É impressionante. Mas esses que apresentam uma deficiência física, que usam óculos, esses que são muito altos, muito magros, muito gordos, que são os que costumam ser o alvo do bullying. Quem sofre bullying, professora? A senhora que é psicóloga aí também, quais são as consequências do bullying para quem sofre o bullying? Sim, a criança que é vítima ou alvo do bullying, dessa agressão sistemática, né? Ela não para essa agressão. Tá sempre lá judiando do outro. Vai causar o isolamento social, porque os outros coleguinhas não vão querer ficar juntos, senão eles vão ser vítimas. Então, ele começa a ficar isolado socialmente, não participa dos grupos de trabalho, aí ele vai ficando deprimido, não é convidado para festas, né? E nem também convida amiguinhos, porque não tem, todo mundo fica longe dele, para não sofrer junto. E aí ele parte para a questão que é da automutilação, né? E também pode até chegar a tirar a sua própria vida. Pois é. E tem gente, professora, que leva essas sequelas para a vida toda, né? Para autoestima.
Sim, sim, leva para o resto da vida, né? Porque é um abuso. O bullying, o que a gente vê, é 10% dessa coisa de, porque é apelido, é porque deu rasteira, é porque deu beliscão, porque deu uma sardinha, porque deu um pedal a Robinho lá na orelha. Isso tudo é o que nós vemos, é o físico. Agora, o psicológico é 90%. E a gente não vê as consequências que causa e leva para o resto da vida, sim, se não tratar com um bom psicólogo, né? É verdade. E, professora, quem pratica o bullying tem algum tipo de consequência? Tem, porque essa pessoa, ela tem um temperamento agressivo. Porque ninguém vai provocar outro, judiar do outro, programar crueldade sem que ela não tenha também algum problema. Então é uma pessoa que precisa estar em constante cuidado dos profissionais da saúde. É psicólogo, tem que buscar lá o CRAS, o CREAS, tem que buscar esses profissionais da saúde, porque ninguém é agressivo gratuitamente. Professora, como um pai pode identificar que o filho dele está fazendo bullying com os colegas na escola? Tem sim, tem. Um dos sinais que pode ocorrer é que esse filho, ele desafia os pais. Ele é indisciplinado, é mal educado, respondão, ele tem um ar de superioridade e às vezes os pais falam, não, é só estar mal educado, não é não. Ele já está com algum sintoma, né? E agora, como saber mesmo se ele está sendo alguém que está agredindo outra pessoa? Olha a mochila dele. Se aparecer alguns objetos, é porque ele está usando do poder dele para, inclusive, pegar objetos por força, pedir para pagar lanche para ele. Olha só. Então, esse filho que tem um comportamento assim, que não é aquele, né, do filho que obedece, que cumpre suas obrigações, inclusive domésticas, né, de estudo, que tem esse ar de superioridade, esse filho precisa de um cuidado, sim, de psicólogos. Sim, interessante, professora. E quando o meu filho, né, tá sofrendo bullying na escola, tem também sinais, né, para identificar? Sim, com certeza. Esse é o que mais aparece. Só que tem uma coisa, a vítima de bullying, ela nunca fala para ninguém. É raro ter um aluno que está sofrendo bullying e contar para um professor ou contar para o pai, ou para a mãe, ou para o seu cuidador. Ele não conta porque ele é ameaçado de apanhar mais pelos próprios agressores, aquele grupo lá de 3 ou 4 da escola. Então, o que acontece? Ele começa a ficar isolado, né? Lembra que eu falei que ele começa a ficar quietinho num canto, não tem amigos? Ele se tranca no quarto. Ele começa a ter uma tristeza, um isolamento. Agora, o maior sinal para o pai e para a mãe, quando ele fala assim, não gosto da escola, não quero ir para a escola, é porque lá estão judiando dele. Então, tem que buscar a coordenação escolar para ver o que está acontecendo com esse filho, conversar com os professores juntos, conversar com as mães dos amiguinhos dele, da própria sala de aula, para saber por que fulaninho, né, tá com uma tristeza, tá isolado. Entendi. É esse o sintoma. E agora, para concluir, professora, quer deixar algum recado aí para os pais, cuidadores que têm crianças aí? Um recado relacionado ao bullying? Sim, eu quero deixar um recado, é um estudo novo que nós estamos iniciando aqui no Brasil. Muitos alunos, eles sofrem perseguição dos seus coleguinhas dentro da sala de aula. Por quê? Na faixa assim dos 7, 8 anos, onde eles já devem começar a ler, né, ou já estar lendo, e tem dificuldade de ler, de interpretar, de escrever, de fazer contas, né? Sim. Esse aluno que está sofrendo esse bullying dos coleguinhas, que chamam ele de burro, falam que vão jogar ele no cesto do lixo, ele pode estar sofrendo da síndrome de Irlen. É uma síndrome onde a criança, o adolescente, não consegue ler de forma onde a letra corre, né? Porque a letra começa a pular, a tremer, as letras viram que nem assim um movimento de círculo, e
Por que se dá isso? É uma síndrome que traz dentro dessa criança uma dificuldade de leitura. Ela começa a coçar o olho, ela aperta os olhinhos para poder ler, ela muda de posição da cabeça para poder enxergar o que está lendo. Isso depois de 15 minutos, tá? E ela não consegue ler direito por causa dessa síndrome, que nada mais é do que o reflexo que o papel branco produz na visão dessa criança. Então, ela precisa passar por um oftalmologista para que ele indique o que nós falamos de overlay, mas é um celofane, né, que tem a cor de acordo com o diagnóstico dessa criança, desse adolescente. Aliás, até depois já jovens, né, que não estão bem na escola. Sim. E aí, quando se tira esse branco do papel e coloca a cor onde ela tem essa disfunção, ela consegue ler. E aí, claro, vai ter muito êxito, vai ter muito sucesso, vai ser um bom aluno na escola. Veja isso. Ok, você ouviu aí então essa conversa tão importante com a professora Aloma Felizardo, ela que é pedagoga, doutoranda em psicologia social e autora de 4 livros sobre o bullying. Professora Aloma, muito obrigada por sua participação, foi um prazer ter a senhora aqui com a gente nos ajudando hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês da Rádio Novo Tempo e com todo o público ouvinte de vocês. Tenham um bom dia.